Olá, graça e paz, sou o reverendo Sérgio Gomes, pastor da Igreja Missão Vida, aqui na cidade de São Sebastião, em Brasília, DF. E eu quero compartilhar com você uma série de estudos baseadas no livro de Malaquias, apenas no capítulo 3, versículo 3, tá? O texto lá vai nos dizer assim: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Desde o princípio da humanidade, fogo e água têm sido elementos básicos para a sobrevivência humana. Mas embora o homem não possa viver sem esses dois elementos, curiosamente eles podem tornar-se seus piores inimigos. Basta observarmos a história da humanidade, mas não vamos muito longe para constatar isso. Vamos ao mês de junho de 2017, quando no dia 14 de junho o edifício Grenfell Tower em Londres foi totalmente devastado por um incêndio, matando assim 79 pessoas, deixando várias outras desaparecidas. Nesse mesmo mês, no dia 17, um grande incêndio destruiu toda a área central de Portugal, matando assim mais de 64 pessoas. Nesse mesmo período, no dia 21 de junho de 2017, o Rio de Janeiro foi totalmente inundado por uma torrencial chuva que causou danos em toda a cidade do Rio de Janeiro, dificultando assim a ida das pessoas ao trabalho, o retorno das pessoas para casa. O Rio de Janeiro ficou totalmente parado, mas totalmente parado mesmo. É interessante observar que esses dois elementos, um foi criado por Deus e o outro criado pelo homem. Um veio do céu e o outro aqui da terra mesmo. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia descreve as provações pelas quais passamos na vida, como a que nós vamos encontrar no livro de Salmos, capítulo 66, versículo 12, a parte B, que vai dizer o seguinte: passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. E é interessante observar que o termo fartura, ela possui uma conotação de abundância, de amplidão, de restabelecimento, de refrigério. Por quê? Porque a Bíblia emprega, ela usa a palavra fogo e água para descrever as lutas e as tribulações pelas quais nós passamos. Isso para nos mostrar que elas de fato são muito graves. As alegrias e as vitórias estão implícitas no processo de passar pelo fogo e pela água, ou seja, estão implícitas no processo de passarmos pelas lutas e pelas tribulações. A Bíblia vai dizer que a água nunca submerge o crente, assim como o fogo também não o consome. O salmista, já ali no final da sua vida, ele chegou a dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque eu sei que tu, Senhor, está comigo. Já Jó, ele comparou o seu sofrimento ao de alguém que é lançado a uma fornalha. No capítulo 23, versículo de número 10, ele vai dizer assim: todavia ele conhece bem o caminho por onde passaram os meus pés. Se me colocar à prova, constatará que sairei puro como ouro refinado. Meus queridos, é muito fácil alguém testemunhar, contar da bênção depois que passou pelas provas. É fácil. Depois que você passa pelas lutas, pelas adversidades, é fácil você testemunhar. Só que Jó, na verdade, proferiu essas palavras quando ele ainda estava na fornalha, quando ele ainda estava passando pelos piores momentos da sua vida. O fogo estava aceso e ele sente todo o corpo doer. Ele diz a Bíblia que ele pegou cacos e começou a raspar as feridas e ainda ouvia as palavras de acusação dos amigos. Jó foi capaz de tirar os olhos da tribulação e reafirmar a sua fé em Deus quando diz: seria eu como ouro. Ele se comparou ao ouro, ao metal mais precioso. Ele vai dizer: seria eu como ouro refinado, purificado na fornalha. E no texto em que nós lemos em Malaquias, o profeta ele junta esses dois metais mais preciosos para explicar como se dá a purificação operada por Deus na vida do seu povo. E por quê? O texto vai nos dar a resposta para que possamos levar ao Senhor justas ofertas. E aí é importante observar que três coisas são dignas de observação.
Primeiro é o método divino, Deus usa o fogo. O segundo é o motivo divino, que é a purificação e a limpeza. E terceiro objetivo divino, que é a nossa justiça. Então, no processo de purificação e refino, existem 5 lições que devemos aprender. E é exatamente sobre essas lições que eu quero começar a falar com você a partir dos próximos vídeos. Fique atento, que Deus abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço.